Bom dia, produção! Como vai os meus amores, estudantes dedicados da UAB? E eu quero saber, cadê esse povo maravilhoso que eu amo de paixão? Não penteei o cabelo? É isso. Prof, perdi a aula de ontem. Tá lá no meu canal. Cara de quê? Eu não vou deixar meus alunos na mão. Professora, então, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar de amor. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu esquecer de tanananim, que faz eu esquecer que a vida é nada sem você, né? Então, um beijo para todo mundo que está aí ao vivo, acompanhando a gente. A professora não tá bonita hoje, cara de que ela o quê? Não secou o cabelo. Ai, gente, me banhei e falei, ai, vai ser ao natural mesmo. E o cabelo da professora não é cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelando. É isso. Ô, gente, um beijo para Fortaleza. Beijo para São Paulo. A moça que falou de você cantando. Quem é? Tá aí, é? No último Roberta de Neve, a moça que falou de você cantando, que falou que eu canto mal. Mas depois ela disse que é minha amiga. É isso. E é sobre. Canto mal mesmo, gente, é a vida. Deixa eu te contar. Bora falar de amor? O povo do Piauí. E deu treta. Gente, onde eu estou? Dá treta. Vocês já perceberam isso? Ai, será que sou eu? Não sei. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamos. Ah, lembra da caneca de presente? Adriana, caneca linda! Eu amo! Pois amanhã eu vou entrar tomando meu cafezinho na caneca linda. Beijo pro Rio. É normal esse desespero todo? Ai, é normal. Eu tava no Rio semana passada. Amo. Ô, povo bonito, gente. Era eu passando e eu olhando o povo assim, passando e assim, ai, eu quero aquele, esse também, aquele outro. Ai, achei o amor da minha vida. Eu no Rio de Janeiro. Corumbá, Lajeado, essa é a caneca cara, furtada do meu ex. Roubei. Quero ver quem vai mandar buscar. Eu roubei essa caneca do meu ex, fica de indenização pela raiva que eu passei. Professora, o que você tem tatuado no punho? Ai, gente, não sei se eu mostro. Ai, o que você tem tatuado no punho? Vou mostrar. Vê se dá para enxergar. Não vai dar. Não vai dar. Vê se dá para enxergar. Dá um zoom aí na tela aí. Deu? Acho que não deu, não. Bem aqui, ó. Depois me fala aí se dá para enxergar. Acho que não dá. A lente é muito. Dá? Depois fala aí, não é uma flor, não. É, pode ser. Não. Dá um zoom aí, é porque eu não posso falar.
um nome do ex. Não. Não. Tá escrito T-E-U-C-U. É isso. Fala pra mim, você nunca viu uma pessoa que tatuou isso? Vamos começar? Bora falar de amor? Vamos falar de... Ah, lembrando que Supremo disse ontem que não existe esse negócio de separação, tá? Vai direto pro divórcio, vai ser feliz. Lembrando que não tem prazo para divórcio, isso cai muito no exame de ordem. Isso cai muito no exame. Minha cara, gente. Isso cai muito no exame de ordem, tá? Não tem essa história de prazo para divórcio. Ai, Roberta, eu me casei na quinta-feira passada, tô #arrependido, eu quero me divorciar. E vai na fé, e é isso. E tá ok. Bora começar nosso esquema? E é sobre. Melhores tatuagens você encontra o quê? Aqui na Tia Roberta. Olha o copinho americano. Oh, tão fofinho. Vamos lá, deixa de conversa fiada. Vamos fazer nosso esquema do coração, hoje inaugurando a parte de direito das famílias. Você sabe que consideramos justa toda forma de amor. Ó, casamento homoafetivo pode? Pode. União estável homoafetiva pode? Pode. Pode. O tanto de vinho de ontem, Deus amado, Jesus, socorro Deus. Vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, vou fazer um esquema bem lindo, de casamento. E quando a gente fala de união estável, são algumas formas de família. Evidentemente que não só. A gente não tem família só do casamento e só da união estável, claro que não. Mas são algumas formas de família. Tudo bem? Prof, aqui nessa parte, eu quero que você me explique como que funciona essa história. Gente, nós adotamos o conceito de família sempre pautado no amor, tá? Sempre pautado no amor. É o conceito, isso aqui não cai na prova da OAB, mas eu quero deixar consignado aqui a título de informação extra, tá? É exatamente o conceito de família eudemonista, tá? É a família pautada no amor. Por isso a gente tem a questão da família do pai com os filhos, da mãe com os filhos, a família do casal, homoafetivo, enfim. E amigos que moram juntos e constituem uma família. Família do coração, gente, isso é família. O conceito de família é o que é pautado no afeto, no amor, no carinho, na felicidade. Tudo bem, isso não cai em exame de ordem. O que cai em exame de ordem são questões práticas. Então vamos colocar aqui. Quando você vai casar, ou quando você vai viver uma união estável, eu quero te dizer que o casamento precisa categoricamente de uma celebração, tá? A gente precisa de uma celebração. E a partir do casamento, a gente tem uma certidão. Geralmente a FGV pergunta se para viver uma união estável, você precisa ter um documento. Não, não precisa. Por quê? Porque a união estável é um fato da vida, tá? A união estável é um fato da vida. E é um fato da vida que surge simplesmente pela chamada convivência pública contínua
convivência pública, contínua e duradoura, o que já desqualifica aqui o namoro, tá? Convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. Então, são as pessoas que, embora não casam, elas convivem de forma pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Eu quero que você observe, nesse ponto aqui, a seguinte situação. No tema aqui é o seguinte. Primeiro, não precisa ter filhos para caracterizar a união estável, você sabe disso. Não precisa morar junto para caracterizar a união estável. E não precisa de tempo mínimo junto para caracterizar a união estável. Tá bom? Tudo bem? Roberta, se eu não preciso ter filhos, se eu não preciso morar junto, deixa eu te falar, tranquilo. Como que eu vou caracterizar a união estável? Por esses requisitos: convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Namoro não é união estável. O STJ reconhece o tal do namoro qualificado, que é aquela questão de que a gente vive junto, a gente paga ajuda, né, nas contas um do outro, a gente se empenha para que o outro cresça, mas isso é um namoro qualificado. A ideia desse namoro qualificado pode ser, por exemplo, quando um casal de namorados viaja para estudar fora do Brasil e aí, por uma questão de conveniência, para economizar um dinheiro, alugam o mesmo apartamento, moram no mesmo lugar, se ajudam mutuamente, mas por uma conveniência, não porque é uma união estável. Então, a união estável precisa exatamente desses requisitos: convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Onde não cabe isso, não existe união estável. Então, a gente pretende se casar no futuro. Isso não é constituição de família, porque a constituição de família é atual. A gente tem esse objetivo agora. Nós estamos constituindo uma família, tá bom? É um fato da vida. Isso significa, inclusive, que eu não preciso ter um documento dizendo que eu vivo em união estável. Eu não tenho união estável só se eu for no cartório fazer uma escritura pública declaratória. Não. Eu posso estar vivendo uma união estável sem ter documento nenhum. Qual é a grande sacada? E por que é interessante você consignar em uma escritura pública que você vive uma união estável? É interessante porque, para fins de comprovação, você vive uma união estável realmente, vai no cartório, faz essa escritura pública, porque no dia de amanhã a gente nunca sabe. Vai que daqui a 10 anos termina esse relacionamento e aí você precisa provar que você está junto da pessoa desde o ano de 2001, por exemplo. É mais fácil se você tiver um documento. Então você faz o documento pensando no futuro ou pensando em determinadas comprovações. Eu quero ser incluída no plano de saúde da pessoa. Esse tipo de coisa. Mas não é obrigatório para caracterizar a união estável. E eu quero que você lembre que quem não pode casar não pode viver uma união estável. Simples assim. Quem não pode casar não pode viver uma união estável. Professora, e quem é que não pode casar? Eu vou dizer para você aqui. Nós temos os impedimentos para o casamento. Artigo 1521. Quem não pode casar não pode viver uma união estável. Professora, então tá.
Tá. Professora, então tá, mas assim, nesse caso, quem é que não pode casar? Quem está diante de um impedimento para o casamento. Coloquei aqui no material para você, dá uma olhada. Olha só, artigo 1521. Não podem casar. Quem não pode casar não pode constituir uma união estável, tá? Então, quem viola essa regra do não pode casar está violando a regra dos impedimentos, tá? A regra dos impedimentos. Quando você casa violando a regra dos impedimentos, categoricamente eu digo para você, sem medo de ser feliz, que esse casamento é nulo, tá? E você tem que lembrar que o que é nulo jamais se torna válido. Jamais se torna válido. Tudo bem? Roberta, tá. Entendi. Agora, quem é que não pode casar? Nesse caso do impedimento. No caso do impedimento, não pode casar o quê? Os ascendentes. Vamos grifar aqui, né? Os ascendentes. Não gostei. Os ascendentes com os descendentes. Pai com filho, mãe com filho. Seja parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Enteado, sogro, sogra, tá? Mesmo que você tenha divorciado da pessoa, você não pode casar com sogro, sogra, enteado. Não pode. Por quê? Porque o legislador pensou, pô, num determinado momento da vida, esse sogro, essa sogra fez o papel de pai e mãe da pessoa, ou o enteado fez o papel de filho. Então seria meio que uma imoralidade permitir o casamento dessas pessoas. Então é um impedimento para o casamento. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Irmãos não podem se casar unilateral ou bilateral e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Aqui eu vou fazer um grifo, tá? Demais colaterais até o 3º grau, inclusive, que eu tenho uma coisa para comentar com você. Eu não posso me casar com meu irmão. Claro, isso é simples, né? É óbvio até. Eu não posso me casar com o meu irmão. Mas, professora, como é que fica a história do casamento do tio com o sobrinho? Demais colaterais até o 3º grau. Demais colaterais até o 3º grau é tio com sobrinho. Tio com sobrinho. Fechou? Demais colaterais até o 3º grau, tio com sobrinho. Professora, mas eu sei que pode ter esse casamento. Pode. Quando esse casamento acontece, a gente chama, eu vou colocar aqui, de casamento avuncular, tá? O casamento avuncular é aquele casamento entre tio e sobrinho. Mas pode, professora, a gente tem um decreto, que é o decreto 3.200, lá da década de 40, que fala que se esse tio e o sobrinho tiverem um atestado médico, tá? Tiverem um atestado médico comprovando que eles estão em plena sanidade mental, tipo assim, ai, tio com sobrinho, vamos provar que esse povo não tá maluco. Então, em plena sanidade mental. E a prole que venha a surgir dessa união não seja uma prole defeituosa, em virtude da mistura do sangue lá, aquelas coisas lá de azão, azinho, não sei o que, não sei o que, tá tudo bem. Então, o casamento avuncular, ele pode acontecer se nós tivermos um atestado médico, de acordo com o decreto 3.200, tá bom? Beleza? Agora, o pessoal tá falando, tem um jogador que se casou com a sobrinha. Eu acho que é o Hulk que casou com a sobrinha dele, mas a sobrinha não era dele, não era parente dele, era parente da ex-consorte dele. Então, na verdade, não é tio com sobrinho, porque o parentesco você considera em relação a você, tá?
Professora, cunhado, pode, vai na fé. Se for mais gato, mais rico, mais gente fina, a gente troca. Pode, tá bom? O cunhado entra na questão da afinidade, mas é uma afinidade de segundo grau. O impedimento para o casamento são os afins em linha reta, ou seja, quem está acima e quem está abaixo do seu ex-cônjuge. Sogro, sogra, enteado, enteada, tá? Agora, primo com primo pode? Pode, porque é quarto grau. Gente, o adotado com o filho do adotante é bem óbvio, né? Porque eles são o quê? O quê? O adotado com o filho do adotante são irmãos. Pessoas casadas. Aqui vou fazer um grifo, tá? Pessoas casadas. Pessoa casada não tem que estar mandando foguinho no direct, não. Tá? Não tem que estar mandando foguinho, não. Na verdade, pessoa casada não pode se casar. Mas, Roberta, quem é a pessoa casada? A pessoa casada é a pessoa que tem uma certidão de casamento. Essa é a pessoa casada. Professora, é a que tem uma certidão de casamento. É. Como que a gente desfaz essa certidão de casamento? Por meio do chamado divórcio. Aí pronto. Divorciou, pode casar. Só que tem um detalhe. As pessoas têm o hábito da separação de fato. Acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. A separação de fato é aquela situação da pessoa que sai de casa, que evidentemente tem uma separação de fato, né? A pessoa sai de casa, tem uma separação de fato, para deixar para resolver o divórcio depois. E em alguns casos, as pessoas seguem suas vidas. Ai, separei de fato, já saí de casa e pipipi, popopó. Aí vai viver a vida. Encontra o presente de Deus. Descobre que aquele anterior era só uma lembrancinha de Deus. Não era o presente, gente, era só uma lembrancinha. Agora eu achei o presente de Deus real, oficial. Ela pode casar? Não, porque pessoa casada, mesmo que separada de fato, não pode casar. Não dá para você ter duas certidões de casamento. Agora, veja bem, presta atenção. Pessoa casada, separada de fato, e isso cai no exame de ordem, pode viver uma união estável. Pode. Ah, professora, então, eu descobri que o meu ex era uma lembrancinha só, mas agora eu encontrei o presente de Deus. Não estou divorciado ainda. Mas eu já posso caracterizar uma união estável com essa pessoa? Pode. Pode. Então, quando eu falei para você que quem não pode casar, não pode viver uma união, ou blá blá blá, quem não pode casar, não pode viver uma união estável, você tem que verificar essas duas situações que eu grifei, tá? Os demais colaterais até o 3º grau, pode casar, pode viver uma união estável, se tiver o atestado. É o casamento avuncular ou a união avuncular. E a pessoa casada realmente não pode casar. Mas a pessoa casada aqui, que esteja efetivamente separada de fato, já rompeu a relação anterior, ela pode constituir uma união estável. Ela pode constituir uma união estável, tá bom? Isso já caiu no exame de ordem. Também não pode casar o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
Até aqui tudo bem? Quer dar o print nessa tela? Dá o print nessa tela, que a gente vai seguir o bonde. Aí, gente, eu quero dizer para você uma outra coisa muito importante, tá? Quero dizer para você uma coisa muito, muito, muito importante. O casamento, não gostei. Professora, existe prazo para caracterizar a separação de fato? Não. Não tem prazo mínimo. O casamento, ele é possível para quem já tenha 16 anos. 16 anos é a chamada idade núbio. Só que para você casar com 16 anos, você precisa do consentimento dos pais. Professora, e se os pais não autorizarem? Roberta, meu pai não autorizou, mas eu quero porque eu estou apaixonada e é a pessoa da minha vida. Se acontecer dos pais não autorizarem, você vai poder ingressar com o menor, né, no caso, uma ação supletória de consentimento contra os pais. E a gente vai lembrar que o juiz vai nomear um curador especial a esse menor, que a gente sabe que é incapaz, e quem exerce a curadoria especial via de regra é a Defensoria Pública. Então, a idade núbio é a partir dos 16 anos, mediante o consentimento dos pais. Se os pais negarem, ação supletória de consentimento. Beleza? Casou com 16 anos. Tenho duas informações aqui. Duas informações. Detalhe importante aqui do coração agora. Presta atenção. Não é possível casamento de menor de 16 anos. Em nenhum caso. Professora, gente, o curador especial aqui é só para a demanda judicial, tá? É só para acompanhar no processo. Só isso. Então, vamos lá. Em nenhum caso é possível o casamento de quem não alcançou a idade núbio. Em nenhum caso será possível esse casamento. Ah, Roberta, mas a moça tá grávida. Problema, não vai casar. Ah, Roberta, mas é para evitar, a menina tem 12 anos, eles estão namorando o rapaz de 18 para evitar a questão de estupro no crime. Não vai evitar. Em nenhum caso é possível o casamento de quem não alcançou a idade núbio. Isso aqui é a dicção do artigo 1520. Antigamente, antes de 2019, era possível. Em 2019 a lei mudou e, graças a Deus, não será permitido o casamento de quem não tenha 16 anos. Deixa o povo viver a adolescência, gente.
Aliás, eu acho que a pessoa deveria casar. Vou falar nada porque é inveja, cara de que eu não consigo. Mentira, já fui casada, já tô na segunda rodada. Tá difícil entrar na segunda rodada. Do jeito que a coisa tá indo, pra mim, eu acho que eu vou me casar no regime da separação obrigatória de bens. Vou te contar já já por quê. E a informação 2 que eu quero passar pra você. A informação 2 é a seguinte. Casou com 16? Casou com 16? Emancipou. Casou com 16, emancipou. E acabou. Ai, professora, a FGV perguntou uma vez assim: João casou lá com a menina com 16 anos, foi viver a vida e aí descobriu o inferno na terra e não quer mais viver com essa moça. Eles divorciaram. Professora, a banca queria saber o seguinte: ele divorciou com 17. Ele volta a ser incapaz? Se você errar essa questão, eu vou aí na sua casa fingir que eu vou te dar um abraço, mas eu vou, na verdade, esfregar sua cara no asfalto. Por quê? Se a pessoa divorciou, por exemplo, com 17 anos, essa pessoa continua emancipado, continua capaz. A questão que caiu no exame de ordem foi assim: a pessoa casou com 16, divorciou com 17, comprou um pacote, foi sofrer a dor de cotovelo na Turquia. Pode isso? Pode, ela está emancipada, ela é capaz, ela é maior, ela tem capacidade civil plena. Quer dar o print nessa tela? Pois dê. Ok? Pois dê. 3, 2, 1. Professora, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Queira não, Adna, porque é vixe atrás de vixe. É eita atrás de eita. É eita, porra, agora. Ai. Queira não, fia. Queira não. O trem tá difícil. Deu o print? Pois vamos. Agora. Deixa eu te contar. Professora, você falou aí da união estável e do casamento. Você sabe que na união... Vou fazer um negócio aqui, peraí. Vocês vão entender agora o que eu vou fazer. Tanto na união estável quanto no casamento, a gente tem um aspecto patrimonial. Pode ser mínimo, pode ser mínimo, mas tem um aspecto patrimonial. E a gente casa e não pensa nisso, mas deveria, tá? Eu preciso parar agora para falar uma coisa. Coroa nos dias de hoje só de 40 para cima. Acabo de ler isto no meu chat da aula ao vivo. A gente mata? A gente
Degola. Taca fogo. Garoto, não faça isso. Eu tenho 40. Ah, mas eu vou dar na cara. Desce a porrada! Vamos lá. Tanto na união estável quanto no casamento, nós vamos observar a incidência da regra de regime de bens, tá? Regra de regime de bens. Então, seja na união estável, seja no casamento, nós temos regime de bens. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Como que a gente escolhe o regime de bens? Presta atenção aqui agora, pelo amor de Deus, porque isso aqui é muito importante, cai em prova. Como que a gente escolhe o regime de bens na união estável? Como que a gente escolhe o regime de bens no casamento? O regime de bens, aqui na união estável, você pode escolher por meio de uma escritura pública, declaratória, que você faz lá no cartório, tá? Que você faz lá no cartório. Professor, eu sou obrigado? Não, porque eu já te falei que não precisa fazer documento nenhum para como é que fala? Para caracterizar a união estável. E você vai entender qual é o regime que vai ter incidência caso você não escolha o regime diferente. E no casamento, você escolhe por meio do pacto antenupcial, tá? Então, na união estável, se você quiser promover a escolha, e eu tô falando de escolha mesmo, tá? Se você quiser promover a escolha do regime, você vai fazer por meio de escritura pública. E no casamento, a escolha você vai fazer por meio do pacto antenupcial. Professora, se essas pessoas vivem uma união estável e não fazem uma escolha expressa sobre o pacto antenupcial, não fazem, no silêncio delas, você vai escolher tacitamente um regime chamado comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens é o regime que nós chamamos de regime o quê? Regra. Ou regime supletório, porque é aquele que terá incidência no silêncio dos envolvidos. Agora, se você quiser outra modalidade de regime, como por exemplo, comunhão universal, separação de bens ou participação final nos aquestos. Se você quiser escolher uma dessas modalidades, você vai ter que fazer esse documento. Na união estável, a escritura pública, no casamento, o pacto antenupcial. Especificamente, porque a lei não trata da escritura pública da união estável, mas do pacto antenupcial especificamente, a lei trata. E eu quero que você acerte essa questão,
que já caiu no exame de ordem, se você é daquelas pessoas que estão aí fazendo questões. O pacto antenupcial, diz a lei, precisa ser obrigatoriamente, por escritura pública, e ele só produz efeitos se houver a celebração do casamento. Então, olha o que eu tô te dizendo aqui. Se você não fizer por escritura pública, esse pacto é nulo. Então, deve ser feito por escritura pública sob pena de nulidade, tá? E deve seguir o casamento sob pena de ser ineficaz, porque ele só produz efeito se e somente se, não gostei disso aqui, se e somente se, vocês sabem que eu tenho toque, né, gente? Então, deixa eu ajeitar isso aqui, porque quem sofre sou eu. Então, eu quero que você entenda que se você faz a escritura pública, é válido. E quando você celebra o casamento, o pacto começa a produzir os seus efeitos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa questão de prova. Eu acabei de dizer para você, que o pacto antenupcial é o meio pelo qual, no casamento, você pode optar por um regime de bens diferente do regime regra supletório, que é a comunhão parcial de bens. Neste pacto, você pode optar pela comunhão universal de bens, pela separação convencional de bens, pela participação final nos aquestos, e não há impedimento para que você misture esses regimes dentro do pacto antenupcial. O casamento exige que você celebre o pacto antenupcial. Na união estável, você pode fazer isso por meio da escritura pública. Nem a escritura pública na união estável e nem o pacto antenupcial no casamento são obrigatórios. No silêncio dos nubentes no casamento e dos conviventes na união estável, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Ponto. Agora, no pacto antenupcial, a gente tem que observar a dicção expressa do Código Civil. O pacto antenupcial, para ter validade, sob pena de ser nulo, deve ser feito por escritura pública. Agora, para produzir efeitos, deve seguir a celebração do casamento. Aí o caso, João chega para Maria e fala: Maria, vamos nos casar, cade que eu te amo. Mas nós vamos nos casar no regime da separação convencional de bens. O que é seu, o que é meu, e sigamos a vida felizes. A Maria disse, ok, porque eu também te amo. Foram no cartório, realizaram a escritura pública, definindo que o regime de bens no casamento futuro deles será a separação de bens. Saíram abraçados com a certidão. Ótimo, com a escritura pública. Ótimo. Passou o tempo, o João ficou doente, ficou bad e falou, Maria, seguinte, eu tive essa doença aí, agora eu tô repensando a vida, vamos celebrar a nossa vida fazendo uma viagem, não vamos fazer festa de casamento, vamos largar esse casamento para lá, a gente volta, vive a nossa vida junto, vive uma união estável. A Maria falou, ok, porque eu te amo. Aí, no final das contas, eles viveram juntos por 10 anos. Ao longo desses 10 anos, foram trabalhando, foram adquirindo patrimônio e vivendo a vida. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala, Maria, não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. A Maria olha e fala,
Porra! Não, a Maria olha e fala, tudo bem, não pense que lhe quero mal, apenas quero o que é meu. Como faremos a partilha de bens? Aí o João vem e fala, olha, meu amor, eu tenho aqui em minhas mãos um documento que fizemos 10 anos atrás, dizendo que o regime de bens entre a gente é o regime da separação convencional de bens. Você não tem direito a nada. De que tá tudo no meu nome? Porque no regime da separação de bens, o que é seu, o que é meu é meu. E tudo que a gente tem, minto, que eu tenho, é meu. Aí a Maria vai dizer assim, João, veja bem, meu bem, na verdade, não quero lhe causar mal nenhum. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Código Civil, caso você não saiba, diz que o regime a ser escolhido deve ser por pacto antenupcial, correto? A validade do pacto antenupcial acontece por meio da escritura pública, correto? É muito lindo, correto? E a gente fez por escritura pública, então, portanto, ele é válido. Beleza. Mas deixa eu te contar, João, que subiu o pé de feijão. Esse documento nunca produziu seus efeitos. Embora válido, ele é ineficaz, porque para que ele produza efeitos, João, a gente tinha que ter celebrado o casamento. Tá na lei e contra a lei, a gente não pode. Como a gente vive uma união estável e no silêncio dos conviventes, em um documento específico para isso, prepondera na nossa união o regime da comunhão parcial de bens. E tudo que foi adquirido onerosamente, ainda que exclusivamente por você, meu querido, é nosso. Inclusive a loteria que você ganhou, inclusive o Figuetes seu que está depositado, que é o FGTS, inclusive os aluguéis dos seus bens particulares que você já tinha antes da nossa união e que você guarda na sua poupança. É nosso. Beijo para você. Me liga ou liga para o meu advogado. Tchau. Também não te amava mais. Dá o print nessa tela aí. Dá o print nessa tela. Dá o print nessa tela. Curtiu, Leonil? Maravilhoso. E a FGV cobrou exatamente essa questão. A FGV cobrou exatamente essa questão. Tá? Então, eu quero que você olhe bem, tá? Esse tema. Olhe bem esse tema. Não erre essa questão. Tá? E não erre isso. Print caprichado? Aí a gente vem e lembra da música do milionário José Rico, Decida. No amor há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo por água abaixo. Se vira. Se deixar, vira relaxo. Temporal, apaga o fogo. Por que você não olha mais nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Ui. Você só toma banho sozinha. Na hora do jantar, me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo.
Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, para te fazer feliz, fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio para enxergar o quanto ainda te amo. Passa a régua, Brasil. Vambora. Deu print categoria? É isso. Segue o bonde, produção? Segue o bonde. Mas, professora, você falou desses regimes de bens aí. Você falou desses regimes. Mas eu quero te dizer, professora, que eu tenho uma dúvida sobre, especificamente, separação de bens. Não cometa a feiura, não cometa a feiura de falar separação total. Eu sou casado no regime da separação total. Ô, bonito, toda separação é total, tá? O que existe é comunhão universal, comunhão parcial. Agora, separação é sempre total. Faz essa feiura não, que eu arrebento sua cara. Vamos lá. Separação de bens. A separação de bens, ela é de duas formas. Ela pode ser objeto de escolha ou pode ser imposta pela lei. Por objeto de escolha, é essa que eu te dei exemplo do João, que a galera vai lá e faz o pacto. Tá bom? Faz o pacto. Agora, se é imposta pela lei, a gente chama de separação obrigatória de bens. E quem é que está obrigado, né? Quem é que está obrigado a seguir o regime da separação obrigatória de bens? Quem? Oh, a professora do jeito que tá indo vai muito bem chegar nesse momento. Não, Deus. Não, Deus, não faça isso comigo. Mande o meu presente de Deus. Quem casa com mais de 70 anos vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Eu acho isso um horror, porque eu acho que com 70 anos tem nada a ver, né? A pessoa tem que ter a possibilidade de escolher. Caracas, velho! Só porque tem 70 anos, deixa a pessoa viver. Vou abrindo aqui o site do STJ. Aí, o que rola? Deixa eu achar aqui, STJ. O que rola? Para quem casa com mais de 70 anos, e essa parada aqui se aplica à união estável, tá? Se aplica à união estável. Professora, quem foi que disse isso? O STJ disse isso na súmula 655. Então, é tema que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olha lá. O STJ, na súmula 655, diz que, tá achando? Olha lá.
aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância quando esforço comprovado. Vou te falar disso aí já já. Também é imposto o regime da separação obrigatória de bens para quem casa mediante causa suspensiva. A causa suspensiva consta no artigo 1523. E o clássico exemplo é aquela situação da pessoa que divorciou, já pode se casar, mas ainda não fez a partilha de bens. Por quê? Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua. Acorda! Deixa eu te falar. Já caiu no exame de ordem, tá? Roberta, a pessoa pode se divorciar e não fazer partilha de bens no mesmo processo? Pode. Você pode deixar para resolver partilha de bens depois? Pode. Não tem problema nenhum. Só que se você se divorcia e deixa para fazer a partilha de bens depois, você pode se casar porque já divorciado. Mas você não pode misturar o patrimônio que você ainda nem resolveu do casamento anterior com o novo, ou da união anterior com a nova, tá? Aí, o que a gente vai observar? Nessa situação, você casa no regime da separação obrigatória de bens para não dar uma merda do caramba no divórcio anterior, na partilha de bens do casamento anterior, e depois você muda o regime, tá? Também teremos a imposição do regime da separação obrigatória de bens para quem necessitou do suprimento judicial para o casamento. Quem necessitou do suprimento judicial para o casamento. Lembra do menino com 16 anos que o pai não autorizou? Aí a pessoa foi lá, ajuizou uma ação contra os pais, né? Irmão coragem total. E aí o juiz autorizou, vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Tudo bem? Só que quando o regime da separação obrigatória de bens é imposto, com a exceção de quem tem mais de 70 anos, porque aí o tempo não volta para a idade reduzir, pode alterar esse regime depois que resolver a problemática. Então aqui, ó, nesses dois casos aqui, você pode alterar depois. Você pode alterar depois. Ah, completou a maioridade, já está vivendo, pode alterar depois. Ah, a causa suspensiva do divórcio, por exemplo, já tinha o divórcio, mas não tinha feito ainda a partilha dos bens. Você pode pegar e resolver depois. Problema nenhum, zero. Tá de boa. Tudo bem? Pois é. Aí deixa eu te falar. Nesse caso aqui, quero que você entenda que o STJ não quer injustiça. Não quer injustiça. Tá? Não quer injustiça. Prof, se ao longo dessa questão da separação obrigatória, e isso que eu vou te falar é só na separação obrigatória. Se ao longo do casamento, no curso da separação obrigatória de bens, houver a aquisição de bens, de forma onerosa, comprovado o esforço comum, é possível partilhar. Então, se você tem o regime da separação obrigatória de bens imposto para aquela pessoa, e aí, ao longo do casamento, por exemplo, o maior de 70 anos, ao longo do casamento viveram juntos 15 anos, 20 anos, que seja. É possível, gente. E a pessoa, junto com a outra, edificaram uma vida
e angariaram um patrimônio com esforço comprovado de ambos. É óbvio que nisso a gente vai partilhar, mas esse esforço não pode ser presumido. Esse esforço precisa ser efetivamente comprovado. Efetivamente comprovado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pois muito que bem, dá o print nessa tela. A gente vai acertar todas as questões de família que caírem na sua prova. Todas. Aí, eu quero te dizer, vamos seguir aqui. É possível alterar o regime de bens? É possível. É possível de boa. Só que para você alterar o regime de bens, você precisa... Professora, não entendi a parte do esforço comprovado. O esforço comprovado é entrar com dinheiro mesmo. Eu entro com dinheiro, você entra com dinheiro. Por que não deixa no nome dos dois? O ideal é isso, deixar no nome dos dois. Mas o povo não pensa muito bem na hora que tá amando. Só vai se arrepender das coisas na hora do divórcio. E aí, para evitar injustiça, a gente pensa assim, tá bom? Beleza? Vamos lá. É possível alterar o regime de bens? Sim, só que para você alterar o regime de bens, você precisa de uma demanda judicial, tá? Para você fazer a autorização, ó, para você alterar o regime de bens, para você alterar o regime de bens, você precisa de um pedido judicial. Tá? Você precisa de um pedido judicial. Você precisa observar que apenas o juiz pode autorizar a alteração do regime de bens. Só o juiz que pode fazer essa autorização. Então, vamos lá. Para alterar o regime de bens, eu preciso de pedido motivado feito por ambos os cônjuges ou conviventes, tá? Pedido motivado feito por ambos os cônjuges em processo judicial. É um procedimento de jurisdição voluntária. E aqui eu tenho que demonstrar que não há prejuízo para terceiros. Então, é um pedido motivado, feito por ambos os cônjuges em processo judicial e você demonstra que não há prejuízo para terceiros. Ponto final, tá? Professora, e a mulher que abdica da vida profissional para cuidar da família e da casa? Olha para mim aqui agora que eu vou te dizer uma coisa. Isso acontece muito e é completamente justificável. Só que essa mulher só vai conseguir, ou o homem também, só vai conseguir ali partilhar os bens, tendo acesso à metade dos bens, de forma a ter um esforço presumido no regime da comunhão parcial de bens. No regime da separação obrigatória, o esforço comum tem que ser comprovado. Comprovado. Não vai dar certo no regime da separação obrigatória de bens, tá? Então, na comunhão parcial de bens, o esforço comum é presumido. Enquanto você está lá trabalhando, eu estou cuidando das coisas aqui, né? E isso é uma forma de trabalho. Isso, inclusive, caiu na redação do Enem, não foi? Acho que foi esse tema.
A mulher que dedica a vida dentro de casa. Isso é um trabalho e é o pior trabalho porque ele é não remunerado. O que aconteceu com os cabelos da professora? Eu mudei, mas os meus cabelos... Meu cabelo tá sem secar, então ele está ao natural. E ele tá verde, porque existe um fundo verde aqui, tá, gente? E aí eu fico verde. E é isso. Volta. Printa em 3, 2, 1. Professora, tamo lá casado. Tamo lá casado. E aí eu quero saber. Eu quero saber. Me perdi aqui. Tô olhando o chat. Tô olhando o chat aqui. A invisibilidade do trabalho doméstico da mulher. É isso mesmo. E é um tema tão delicado, né, gente? Tão pouco conversado. E a gente precisa mudar isso. Trabalho em casa, estudo, cuido dos filhos, cuido dos cachorros. É isso mesmo. Gente, aí o que vai acontecer? Vamos lá, vamos conversar aqui. Quando você casa, tá vivendo ali a parada toda, a gente observa que existem atos que um cônjuge pode praticar com o outro, sem o outro, e pipipi, popopó. Como que funciona isso? Pelo amor de Jorge Mateus. Pelo amor de Jorge Mateus, meu Deus, preste atenção agora. Vamos lá. Vamos fazer um esquema do coração aqui. Quando você tem a incidência do regime de bens no casamento, na união estável, a gente começa a pensar em situações muito específicas, tá? Primeira situação, artigo 1642. Você sabia que qualquer dos cônjuges podem livremente cuidar da própria... Deixa eu diminuir essa caneta aqui, porque tá muito grossa. Olha lá. Qualquer dos cônjuges podem livremente cuidar da própria vida econômica. Casou não significa que tem que fazer tudo junto, não, tá? Você casou não significa que você tem que fazer tudo junto, não. Eu costumo falar uma coisa aqui que é até um pouco feia, mas você casou, pelo menos cocô você consegue fazer sozinho, né? Tem casal que coloca 2 chuveiros no banheiro, chique. Mas você já entrou em algum banheiro de casal que tem 2 vasos sanitários? Não, porque cocô você faz sozinho. Então, mesmo casado, existem algumas coisas que você vai fazer sozinho. Tomar conta da própria vida econômica, meu amigo, é você sozinho. O que você faz com o seu salário é problema seu. Algumas pessoas não gostam do que eu vou falar, mas já que a gente está falando, para além da aula, eu vou te dar um aconselhamento, como advogada da área de família, que sou. Nunca seja fiador de ninguém. Nunca case no regime da comunhão universal de bens, se você é o lado rico da história. Nunca
construa no lote da sua sogra. Nunca tenha conta conjunta com o cônjuge. Eu sei, dói. E nunca adicione o sobrenome do seu cônjuge no seu. Se você fizer questão, vai na fé. É apenas uma dica. Professora, você já fez alguma burrada dessa? Já. Vamos lá. Outro artigo. 1643. Aqui, você tem que entender o seguinte. Qualquer cônjuge, presta atenção agora, qualquer dos cônjuges podem, vou botar no plural, qualquer dos cônjuges podem independente de autorização do outro. Já caiu isso aqui no exame de ordem, tá? Qualquer dos cônjuges podem, independentemente de autorização do outro, praticar atos ligados à economia doméstica. Professora, posso fazer um empréstimo, alguma coisa do tipo, para melhorar as coisas lá em casa, comprar uma geladeira nova? A gente está fazendo um construcard para construir a casa no meu nome. Posso? Posso. Só que aqui tem um detalhe. Pasme você, excelência. Aqui tem um detalhe. Roberta, qual o detalhe? Qual o detalhe? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Essas dívidas que você faz, mesmo sem autorização do outro, se for uma dívida ligada à economia doméstica, essas dívidas vinculam solidariamente, eita pau, os dois. Olha a palavra aqui, vinculam solidariamente os dois. Taca o pau! Se a dívida foi contraída por um, mas aproveito comum da família, ligada à prática de economia doméstica, é pra gente. Vala, Neiva do céu, corre aqui. Alô, Deus, sou eu de novo. Vincula os dois. Então, enquanto você está estudando, teu cônjuge está ali fazendo uma dívida, cuida, porque você vai pagar também. Uai, professora, mas assim, depende do regime, não, é nosso aqui, é nós aqui. É nós, Queiroz. Tá com o pau nesse carrinho, Marcos. Professora, você passa o dia inteiro decorando meme? Sim.
O dia inteiro. Agora, o mais cobrado de prova de todos. 1647. O mais cobrado de todos. Professora, eu tô muito tenso nesse momento da aula, porque na aula de família é a aula que a gente descobre aí as besteiras todas que a gente faz. É, Brasil, é isso, né? A gente tá aí para jogo e assim, tá? Tamo aí para jogo. Tá? Ah, professora, a pessoa comprou a crédito, fez o financiamento. Vai vincular os dois. Ah, professora, fez um empréstimo para adquirir as coisas da casa. Vai vincular os dois. Tá? E essas dívidas vão obrigar solidariamente, independentemente do regime de bens. Tá bom? Professora, então vamos lá. O que rola aqui nesse 1647? Esse 1647, ele é do coração, tá? Ele é muito cobrado em prova. Ele é muito cobrado em prova. O 1647, ele diz assim, eu vou pedir licença a você para poder escrever o 1647 aqui, tá? Ele diz o seguinte, nenhum dos cônjuges, isso aqui se aplica à união estável, claro, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização, então aqui a gente está falando da necessidade de autorização, você só pode praticar esses atos aqui com a autorização do outro. Nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro. Só que tem um salvo. Salvo no regime de separação absoluta, que é a separação convencional de bens. Quer dizer, se você for casado no regime da separação absoluta de bens, você pode fazer sozinho isso. Você pode. Tá de boa, tá? Você pode. Professora, você pode, na separação absoluta de bens. Pode. Agora, o que que eu não posso sem autorização? Primeiro, são 3 coisinhas, bem básicas. 3 não, 4, peraí. Quatro coisinhas bem básicas. Alienar imóvel. Pleitear como autor ou réu sobre esses imóveis. Prestar fiança ou aval. Prestar fiança ou aval. E fazer doação que não seja remuneratória de bens comuns ou que possam entregar ou que possam integrar futura
meação. Tá? Tudo bem? Beleza. Agora, vamos lá. Professora, o demônio foi lá e fez tudo isso sem o consentimento. Aliás, vamos lá, vamos começar. O demônio não quer me dar o consentimento. Professora, o demônio não quer me dar o consentimento. Gente, para vocês verem até onde vai a maldade humana. Minha irmã mandou uma mensagem aqui para mim, assim, agora. Bom dia, tudo bem? Um presente para você. Aí eu mandei. O quê? Aí ela mandou aqui. Coisas que você tem que me pagar esse mês. Alô, eu quero encomendar um assassinato? Palhaçada. Vamos lá. Quem tem irmão que cobra o lanche que pagou. Mentira, foi um monte de coisa cara. Então vamos lá. O demônio não quer me dar o consentimento. Se o demônio não quiser te dar o consentimento, o que você vai fazer? Alô, Aragonê? Alô, Loreno Campos? Alô, Geilza? Tô com um problema aqui. Meu cônjuge não quer autorizar a venda do imóvel. Você pode pedir a autorização, o consentimento para o juiz. Então, vamos lá. Se a pessoa não der o consentimento, o juiz pode suprir a falta da anuência. Alô, Aragonê! O juiz pode suprir, pode sofrer também. Pode suprir a falta de anuência. O juiz pode falar, não vai dar o consentimento não, por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero não é motivo. Vai lá, pode vender. Tudo bem se tiver um regime ali que tem que dar a parte do cônjuge, tu vai dar a parte do cônjuge. E é isso. Aí, você foi lá, a pessoa não deu o consentimento. Vamos virar o jogo agora. Você não deu o consentimento porque você falou, não vou dar o consentimento. Aí a pessoa não pediu pro Aragonê, nem pra Geilza, nem pra Lorena. E aí vai lá e pá, vende o imóvel. Se não houver o consentimento, sem a autorização e sem a anuência a autorização do juiz, sem a autorização do cônjuge, sem a autorização do juiz, essa alienação é anulável. Chupa Brasil, é anulável. Anulável. Robertina, é anulável em quanto tempo, professora? Quanto tempo? 2 anos. Mas são 2 anos contados de quando? Depois que terminar a sociedade conjugal. Divorciou, aí você vai descobrir as merda tudo, né? Aí você tem 2 anos para anular essa transferência. Tem 2 anos para anular. Professora, e se o casamento terminar com a morte da pessoa? E se terminar com a morte da pessoa? Aí, os herdeiros poderão ajuizar a ação pedindo a anulação. Tá bom? Só pode ser promovida essa ação para anular pelo cônjuge. Mas se o cônjuge morreu, os herdeiros podem. Tudo bem? Que bonitinho. Aí caiu no exame de ordem assim. Caiu assim e a gente não errou. De que a gente sempre fala isso. Caiu assim.
Ai, achei que fez um barulho aqui. Eu falei, pronto, uma barata vai cair em mim aqui. Caiu uma questão assim. Maria é casada com o Antônio no regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Você sabe que no regime da comunhão parcial de bens, a gente tem como sendo bens nossos os adquiridos onerosamente na constância do casamento. O que você recebe de doação na constância do casamento é só seu. O que você recebe de herança na constância do casamento é só seu. Os bens que você já tinha, antes do casamento é só seu, é bem particular. Aí caiu no exame de ordem assim, vamos desenhar a questão aqui? Eu gosto de escrever na questão. Caiu assim, ó. Maria, lá no ano de 2002, comprou um apartamento, tá? No ano de 2002 ela tem um apartamento. Em 2010, a Maria casou com o João no regime da comunhão parcial de bens. Quer dizer, então, que esse apartamento aqui, como ele foi adquirido antes do casamento, ele é bem particular. Primeira informação. A Maria aluga o apartamento e ela vai depositando na conta poupança o aluguel que ela recebe desse apartamento ao longo de todo o casamento. Eu te pergunto, se eles se divorciarem em 2023, o aluguel que ela recebeu do bem particular, ela vai ter que dividir com ele? Vai. Porque os frutos recebidos dos bens particulares na constância do casamento é dos dois. Isso também já caiu no exame de ordem. Mas, um outro detalhe. Maria, agora em 2023, quer vender este apartamento para fazer investimento na sua profissão. A pergunta que não quer calar é: para vender este apartamento, que é um bem particular, porque ela é casada na comunhão parcial de bens, precisa de autorização do João? Sim ou não? Precisa de autorização do João? O que você me diz? Neiva do céu. Tu vai errar uma merda dessa? Eu disse não, mas pelo visto sim. É isso. Tá maluco? Tô. Tem que ter o consentimento. O que eu acabei de falar pra você, criaturinha? O que eu acabei de falar pra você, criatura linda? Eu acabei de dizer pra você que nenhum dos cônjuges pode sem a autorização do outro, salvo no regime da separação absoluta de bens. Quer dizer, em todos os outros regimes tem que ter autorização. Mas, professora, é bem particular. Toda vez que eu fizer agora na aula assim, ó, vocês vão saber o que é. Tá bom? Então, dá o print nessa tela aí. Me marca no Insta. Assim, direito como nunca se riu. E dá o print nessa tela aí também. Neiva do céu. E me marca no Insta que eu vou repostar. Misericórdia. Você ia errar essa questão?
Se você errou quando eu perguntei, você não erra mais. E Deus provê, Deus proverá. De repente um tema desse cai aí na sua prova. Tá bom? Professora, entendi tudo. Tô tipo muito aprovada. Posso divorciar sem fazer partilha de bens? Posso divorciar sem fazer partilha de bens. Posso deixar a partilha de bens para depois? Posso deixar para depois. Problema nenhum. Problema nenhum. Cuidado. Cuidado. Os pais possuem. Peraí. Os pais possuem sobre os filhos menores o chamado poder familiar. O poder familiar é aquele poder que os pais possuem de cuidar dos seus filhos, tomar as decisões sobre os seus filhos. Professora, o que você quer que eu preste atenção agora nesse negócio? Eu quero que você preste atenção agora num artigo muito importante. E, gente, é real. É real oficial. Olha esse artigo aqui. Nunca vou deixar de falar sobre esse artigo aqui. O poder familiar dos pais pode chegar ao fim. E pode chegar ao fim, vou botar aqui, ó. Pode chegar ao fim por situações muito claras, como, por exemplo, maioridade. Claro, aí cada um segue sua vida. Emancipação, beleza. Morte dos pais, morte dos filhos pela adoção, tá? E quando os pais exercem o poder familiar, eles possuem o direito de usufruto legal dos bens dos filhos. Lembra da polêmica da Larissa Manoela? Pois é. Os pais têm o direito de usufruto legal dos bens dos filhos. E esse usufruto, ele não é fiscalizado. Não existe prestação de contas. De repente, com esse caso aí agora, o nosso legislativo vai mudar a concepção para botar aí uma regra sobre isso. Então, cuidado com esse ponto. Mas o fato é que o poder familiar, ele pode ser por uma perda. Ele pode chegar ao fim por uma perda do poder familiar dos pais, que é o que a gente chama de destituição do poder familiar. E essa destituição só pode ser de forma judicial. E as causas de destituição estão no 1638, artigo do coração. Artigo do coração. Preste atenção aqui no 1638, que eu vou colocar para você agora. Estamos no Código Civil. Perderá, por ato judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe que já caiu no exame de ordem, castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, incluído em 2018, e aí eu quero que você tenha cautela aqui, porque é essa parte que eu quero que você preste atenção. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. E esses mesmos crimes contra filho, filha ou outro descendente. Cuidado,
Porque o pai que pratica violência doméstica em face da mãe dos seus filhos menores perderá o poder familiar sobre esses filhos menores. Porque quem pratica um ato ignóbil desse em face da mulher, ainda mais sendo mãe dos filhos, não tem condição de ser pai e exercer o poder familiar sobre seus filhos. Essa é a ideia. Então, cuidado. Caiu no exame de ordem. João é casado com a Maria e possui 4 filhos, 3 filhos menores e um maior. O João agrediu sua mulher. Praticou violência doméstica em face de sua mulher. Podemos afirmar que João perderá o poder familiar sobre todos os filhos? Não. Não, doutores. Porque um é maior. E em relação ao maior, já não existe poder familiar. Perderá o poder familiar sobre os filhos menores. Dica do coração. Dica do coração mesmo. Professora, nesta dica do coração aí sua, questão de guarda. O casal divorciou. O divórcio não diminui, não aumenta, não melhora, não piora, não acontece nada em relação ao poder familiar que continua intacto. Mas, veja. Deu um delay aqui, peraí. Quando o casal divorcia ou quando o casal já não vive junto, mas tem filho, a gente tem que lembrar. Tá me dando um delay aqui agora. A gente tem que lembrar que será definida a guarda. E a guarda, pessoal, ela é a guarda unilateral, que um fica com a guarda do filho e o outro exerce as visitas. Essa guarda não é a regra, tá? Não é a regra, de fato. A gente tem a guarda compartilhada, que é a regra, tá? Que é a regra. Presta atenção agora. Que é a regra entre os conviventes. Só que a guarda compartilhada não significa que você não vai pagar alimentos. Ah, eu tenho guarda compartilhada, então não tem que pagar alimentos, Nera? Não, Nera não. Vai pagar alimentos. Porque o menor, ele tem um lar de referência. A guarda compartilhada é simplesmente você compartilhar o dia a dia do filho. Os dois participando ativamente na vida, no cotidiano do filho. Né? Então tem alimento sim. Só que a guarda compartilhada não dá certo quando o casal não conversa. E aí ficava esse negócio, o juiz vai impor a guarda compartilhada, vai descer goela abaixo a guarda compartilhada. Porque vocês têm que conversar, têm que se virar. Porque, gente, quando termina um casamento, muitas vezes, não deveria, mas muitas vezes, o filho vira a moeda de vingança. Não vai ver o filho, não vou deixar você pegar. Quando a guarda unilateral é fixada, a guarda está com a mãe ou com o pai e o outro exerce a visita, aquele que pegou para visitar não devolve o menino. Ou aquele que tem a guarda unilateral fala, também não vai pegar. Você sabia que o juiz pode fixar multa para o pai ou a mãe que obsta o direito de convivência do outro? Pode. E esse filho vai crescer cheio de problema psicológico por conta, né, da ignorância, por conta do egoísmo. Para com isso. O povo divorcia e começa a querer se vingar do outro usando o filho como moeda de troca. A gente tem que aprender a separar uma coisa da outra. Não sou mãe,
Posso morder minha língua feiamente no futuro, mas a gente tem que entender isso. E aí o juiz ficava tentando descer, goela abaixo, a guarda compartilhada. Eu não quero. Quer sim. Excelência, eu não quero a guarda compartilhada. Quer sim. Não é assim, doutores. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, vamos lá, requerida por consenso pelo pai ou pela mãe ou por qualquer deles em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou medida cautelar. Pode ser decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho, em razão da distribuição do tempo necessário ao convívio deste com o pai ou com a mãe. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado de guarda compartilhada, sua importância, similitude de deveres, direitos atribuídos aos genitores. Parágrafo 2º, 2023. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Olha que interessante. Então, cuidado, cuidado. Se um dos genitores falar eu não quero, o juiz não pode falar quer sim. Não, não quero, não quero. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, não. Tudo bem? Volta. Print na tela. Cuidado. Print na tela. Professora, bora falar de alimentos? Aliás, caiu no último exame de ordem, né? Vamos falar de alimentos aqui? Olha lá. Os alimentos, pessoal, do direito de família. Alimentos do direito de família. São recíprocos entre ascendentes e descendentes. Não, vou botar aqui, ó. Entre pais e filhos, e entre irmãos. Esqueça essa história de que tio paga alimentos para sobrinho, de que primo paga alimento para primo. Não existe isso. Os alimentos, eles são recíprocos entre pais e filhos e entre irmãos. Tá? Descendentes e irmãos. Agora, professora, eu posso pedir alimentos a outros ascendentes? Pode, como por exemplo a questão dos avós. Posso pedir a outros descendentes? Pode, como um neto, por exemplo. Em relação aos avós, você tem que lembrar da súmula 596 do STJ. Os alimentos devidos pelos avós, são subsidiários, ou seja, eu só posso ir atrás dos avós se os pais não tiverem condição nenhuma, e são complementares. Ok? Nossa, escrevi erradão aqui, né? Complementares. Então, alimentos avoengos, subsidiários e complementares. Show! Show, show, show. Professora,
são recíprocos entre pais e filhos. Vamos lá. Os pais pagam para os filhos. E detalhe, se o filho precisa de R$1.000 para viver por mês, 500 é da mãe, 500 é do pai. Porque os alimentos são divisíveis entre os seus devedores. Ok? Mas os filhos podem ter que pagar para os pais também. Num determinado momento da vida, os filhos podem ter que pagar para os pais. E quando esses alimentos são devidos aos idosos, quem são os idosos? Quem tem mais de 60 anos. Esses alimentos devidos pelos filhos são solidários. De modo que, se o pai precisa de R$2.000 para viver no mês, né? Enfim, isso vai depender da circunstância de cada um, tá, gente? R$2.000 por mês. E ele tem 4 filhos. Se ele não é idoso, cada filho vai ter que pagar 1/4. Então, o filho vai ter que pagar 250, o outro 250, um 500, o outro 500, o outro 500, o outro 500. 4. Mas porque os alimentos, via de regra, são divisíveis. Mas se os alimentos forem... Deixa eu só ver um negócio aqui. Essa lei de 2023, que eu falei, ela veio agora em outubro de 2023. 31/10/2023. O edital de vocês, ele é de agosto. Então, a lei em si não vai ser cobrada, né? Porque é só o que aconteceu depois até o edital, tá bom? Mas já vai aprendendo isso, porque não é nem novidade isso, tá? Então, vamos lá. Se o pai não é idoso, os alimentos são divisíveis entre os devedores. Agora, se os pais forem idosos, acima de 60 anos, esses alimentos são solidários. Ou seja, tem 4 filhos, pode escolher de um deles que vai cobrar o todo. E aí esse que paga, cobra dos demais. É para facilitar o recebimento dos alimentos por parte daquele idoso, tá? Professora, e se quem deve os alimentos não tem condição? Se vira. Ah, o pai deve alimentos para o filho, perdeu o emprego. Se vira. O pai foi preso, que foi a questão que caiu no exame agora. Se vira. Vai pagar mesmo, vai trabalhar. Vai capinar lá a penitenciária, vai trabalhar na cozinha da penitenciária, vai fazer alguma coisa para ter dinheiro para pagar os alimentos. Roberta, o filho completou a maioridade. Atenção agora. Completar a maioridade significa que vai deixar de pagar alimentos? Não. Não. A simples maioridade não é causa para deixar de pagar alimentos. Emancipar o filho também não é causa para deixar de pagar alimentos. Não é, produção. Mas não é mesmo. Tá? O menino completou 18 anos, já tem um trabalho, ganha um dinheirinho. Vou deixar de pagar alimentos. Não pode. Porque a gente tem que lembrar da súmula 358 do STJ. A súmula 358 do STJ diz que exoneração de alimentos não é automática. É preciso garantir o contraditório. Ou seja, se você quer deixar de pagar alimentos, você vai ter que entrar com uma demanda de exoneração de alimentos. Para que o juiz analise, ouça o alimentando, para ver se realmente é a situação de exonerar. Não é automático. Tá bom? Alimentos não pagou, vai preso. O prazo da prisão civil do devedor de alimentos O prazo da prisão civil do devedor de alimentos é de 1 a 3 meses. Tá lá no Código de Processo Civil. Mas você tem que entender que um cônjuge, no ato de divórcio ou de separação da união estável, encerramento da união estável, ele pode ter que pagar alimentos para o outro cônjuge. Geralmente, esses alimentos devidos entre cônjuges e companheiros são alimentos transitórios, temporários.
até que a pessoa possa se restabelecer na vida de novo, arrumar um emprego. Pode ser que o juiz fixe até a morte da pessoa? Pode. Por exemplo, um casal que se divorcia, ele tem lá 80 anos de idade, ela tem 80 anos de idade, ela passou a vida inteira com ele, foi um cliente que eu tive. Passou a vida inteira com ele, e aí no final das contas, ele chega lá nos 80 anos de idade e fala, eu não te quero mais. E ele nunca deixou a pessoa trabalhar, né? Nunca deixou a pessoa trabalhar, nunca deu oportunidade para a pessoa viver outra vida. E aí o cara é aposentado de um alto cargo público, ganha muito bem, o juiz fixou alimentos para ele pagar para ela até a morte. Entendeu? Porque a pessoa já não vai mais se reinserir no mercado de trabalho. Cheia de doença, né? Tanto da senilidade quanto doenças psicológicas, pelas torturas psicológicas que o cara fazia com ela. Então, via de regra, é temporário. Roberta, 40 anos de idade, divorciou. Mas ela dependia muito do marido ou da esposa. E aí, agora ela se vê sem nada. O juiz pode fixar, olha, você vai receber alimentos por 6 meses até você, né? O período que você tem aí para se restabelecer. Então, os alimentos devidos de um cônjuge para o outro são alimentos que, via de regra, são alimentos temporários, interinais, via de regra. E o cônjuge que não paga o alimento para o outro não vai preso. O STJ já tem esse entendimento. Não cabe a prisão civil do devedor de alimentos quando se tratar de cônjuge. Ok? Belezura? Roberta, uma pessoa atropelou um pai de família. E aí esse pai de família ficou sem ter condição de trabalhar. Aí a pessoa que atropelou vai pagar alimentos indenizatórios. Esses alimentos indenizatórios não são estudados aqui no direito de família. São estudados aonde? Lá na responsabilidade civil, nós vamos falar disso na parte de responsabilidade civil. Não cabe prisão civil por dívida de alimentos indenizatórios. Isso também já é uma questão relacionada aí ao STJ, que já decidiu sobre isso. Tudo bem? Esse foi o nosso encontro de direito das famílias. Olha que coisa linda que a gente conversou hoje. A gente conversou sobre tanta coisa, gente. Tanta coisa. Foi incrível esse encontro. Aviso que se você for fazer a segunda fase em direito civil e processo civil, eu estou fazendo o lançamento em breve, semana que vem, da mentoria comigo, particular, Roberta. A gente juntinho, para você ser aprovado na segunda fase de direito civil. E ainda vai ter um esquema bacaninha ali, porque eu ainda vou te ajudar no início da sua advocacia. Brasil, vai ser uma coisa assim, ó, como nunca se viu. Vou publicar tudo isso lá no meu Insta, @prof.roberta.queiroz, tá? Inclusive, as datas dos nossos próximos encontros também estão lá no Insta, @prof.roberta.queiroz. E o nosso próximo encontro será amanhã às 10 horas, sobre direito das coisas. Vamos falar sobre posse, detenção, propriedade, vamos falar sobre um monte de coisas interessantes que é também cobrado no exame de ordem, tá bom? Eu amo muito vocês, eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Eu quero terminar esse encontro de hoje lendo aqui uma letra de uma música que é muito improvável, mas que tem uma letra magnífica que eu não sei se você já prestou atenção nessa letra. É da Xuxa. Da Xuxa. E diz assim, ó, Lua de Cristal. Olha que letra linda. Tudo pode ser, e se quiser, será. Sonhos sempre vêm para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Porque tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder e que não me falte forças para lutar. Somos imparáveis, doutores. E eu amo muito vocês. Estamos
juntos nessa reta final, ninguém solta a mão de ninguém. E é isso, a vida é essa. Força, coragem, resiliência. E aqueles que entrarem no meio do seu caminho para duvidar da sua coragem, da sua força, simplesmente digam a eles: a tatuagem da prof é sobre. Beijo no coração, até a próxima. Com fé em Deus. Tchau.